Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho e hoje daremos introdução às orações subordinadas. Como vimos nas aulas anteriores, temos um período simples composto por um único verbo, uma única oração, e o período composto, que é composto por mais de um verbo, mais de uma oração. E eles se dividem-se em orações coordenadas que possuem uma dependência sintática, uma independência sintática entre si, ou seja, uma não irá auxiliar a outra, não irá complementar a outra, cada uma tem a sua função, a sua importância. E hoje veremos as orações subordinadas. Vamos lá? O que são orações subordinadas? Chamamos de orações subordinadas orações que são dependentes sintaticamente da oração principal, ou seja, teremos a oração principal, que é a maestra, aquela que orquestra ao período. No caso, eu preciso, ela inicia o período, ela que vai organizar o período, mas ela precisa de uma ajuda aí para existir. E chamamos de ajuda a oração subordinada, ela estará subordinada a ela, ou seja, ela será dependente da oração principal, porque o seu objetivo foi criado para quê? Para complementar uma informação adicional da oração principal. No caso, eu preciso. Eu preciso de quê? Já vem a pergunta. Então, aí, vamos ter eu preciso, que é a oração principal, e que me escute, que é a oração subordinada, que ela complementa o que eu preciso. Como tem o verbo precisar e o que me escute, são dois verbos aí, então vamos ter duas para uma complementar a outra. Então teremos um caso de subordinação, então um período composto por subordinação. E as orações subordinadas se dividem em três categorias. A primeira serão as substantivas. Como o nome diz, elas têm função de quê? De um substantivo. A oração toda pode ser substituída por um substantivo. As adjetivas, que têm a função de caracterizar a oração principal, ou seja, função de adjetivo. E temos os advérbios, que funcionam como advérbios do termo anterior, ou seja, serão as circunstâncias, as causas, as condições que condicionam a oração principal. Primeiro falaremos das substantivas. As substantivas se dividem em 6 categorias. As subjetivas, que toda oração terá valor de sujeito. Predicativas, que terão valor de predicativo do sujeito. Objetivas diretas, que terão função de objetos diretos. Objetivas indiretas, que terão função de objetos indiretos. Completivas nominais, que terão valor de complementos nominais, e apositivas, que terão valor de aposto. Nessa primeira aula, apenas estamos introduzindo, pessoal, porque com o tempo iremos passando cada uma. O importante é que vocês relembrem o período simples. Como eu falo sempre, não há como aprender o período composto se vocês não se focarem no período simples, porque vocês saberão, através do período simples, o que é sujeito, o que é um predicado, um objeto direto, indireto, um complemento nominal e um aposto. Assim, vocês conseguirão diferenciar a oração toda, porque toda oração terá a função de um único termo. Então, nessa primeira aula, só irei apresentar, aos poucos, eu irei passar para vocês a função de cada oração. Um dia eu passarei as substantivas, outros dias as adjetivas e outros dias as adverbiais. Mas o objetivo desse final de 8º ano é que vocês entendam a diferença das orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Agora vamos para as adjetivas explicativas e restritivas.
As explicativas, elas têm a missão de explicar um termo anterior e as restritivas de restringir. Como assim? Se eu colocar entre vírgulas a frase, eu vou apenas explicar. Por exemplo, vai aparecer na tela aí para vocês o exemplo que eu colocaria aqui. Luciana, vírgula, que é filha de Francisco, vírgula, está doente. Esse que é filha de Francisco está explicando quem é Luciana. Agora, se eu fizer uma restritiva sem vírgulas, eu vou estar restringindo o sujeito. Quer dizer que apenas aquele termo está sendo falado. Se eu disser os alunos que tiverem boas notas serão aprovados, quer dizer que o quê? Apenas os alunos que tiverem boas notas serão aprovados. Eu estou restringindo os alunos de uma classe toda. Então, por isso que eu chamarei de restritivas. Já as adverbiais expressarão as circunstâncias. Agora, pessoal, as orações subordinadas adverbiais, elas expressam as circunstâncias que acometem a oração principal. Elas podem expressar uma condição, uma comparação, uma causa e consequência, uma conformidade, uma concessão, uma causa, uma finalidade, o tempo que acontece e uma proporção. Tudo isso estará completo no material de vocês, tá? Então, eu falei para vocês, o objetivo desta aula é apresentar as orações. Vocês terão que fazer essa aula aos poucos. Não adianta passar as orações subordinadas de uma hora para outra. Então, nesse último bimestre, irei introduzir aos poucos a vocês as orações subordinadas, que serão trabalhadas com mais complemento, de forma mais completa no nono ano. Tudo bem? Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. Leiam material de apoio, participem das videochamadas para tirar dúvidas de vocês e façam as atividades propostas na plataforma. E, se possível, refaçam para compreender o que vocês erraram. Até a próxima aula!